Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira da segunda semana da Páscoa para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nesse dia, então, que nós recordamos e lemos o evangelista São João, no capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos encontramos mais uma quinta-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus e continuamos a leitura que iniciamos já na segunda-feira do capítulo 3 de São João, onde vemos esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, que baseia-se justamente sobre o convite de Jesus, quando ele nos diz que é necessário nascermos do alto para que tenhamos a vida eterna. A continuidade deste discurso, nós vemos Jesus que nos fala da veracidade do seu testemunho, porque ele conheceu o Pai. E é somente aquele que veio do alto que pode dar um verdadeiro testemunho de Deus. E assim recorda quanto muitas vezes o nosso testemunho é falho, mas de que em Jesus Cristo nós encontramos a revelação plena de Deus. Porque Ele saiu do Pai e veio para junto de cada um de nós e caminhou conosco. E como nós bem professamos, Cristo é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem. Nele se fazem presentes essas duas naturezas, a natureza divina e a humana. E assim ele é exemplo de como todo ser humano deve caminhar para viver em comunhão com Deus. Poderíamos dizer então que Cristo faz para nós duas revelações. Nos revela o Pai, porque ele vive em comunhão com o Pai, ele veio do alto e vindo do alto pode dar testemunho da verdade, mas também revela como deve ser o nosso modo de proceder para vivermos também nós em comunhão com Deus. E é nesse sentido, então, que ele fala, inclusive, dizendo que aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. E assim nós entendemos e percebemos uma das características, um dos imperativos que deve se fazer presente no nosso meio para que possamos possuir a vida eterna. Acreditarmos no Filho, acreditarmos em Cristo, acreditarmos no seu testemunho, acreditarmos no seu ensinamento, porque ele tem o conhecimento pleno do Pai. E tendo o conhecimento pleno do Pai, ele é a luz que nos guia, ele é o caminho que devemos trilhar, ele é a vida que devemos buscar no nosso dia a dia. E assim, então, mais uma vez, vemos reforçar-se esse convite da necessidade de acreditarmos no Cristo como o nosso Messias, acreditarmos no Cristo como o nosso Salvador, acreditarmos no Cristo que se torna modelo de humanidade, para que nós possamos então verdadeiramente caminhar e irmos ao encontro de Deus e possamos possuir a vida eterna nascendo do alto. Então poderíamos dizer que neste nascer do alto, neste nascer da água e do Espírito, nós temos sim um exemplo a ser seguido, nós temos sim um caminho a ser trilhado, e este exemplo, este caminho, é o próprio Cristo. É a Cristo que devemos seguir, é a Cristo que devemos imitar para que possamos verdadeiramente possuir a vida eterna, porque aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. No entanto, aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele, porque ele mesmo recusou-se a seguir o caminho que leva para a vida eterna, a vida junto de Deus.
Que possamos então, mais uma vez nesse dia, ouvirmos este apelo que nos faz Jesus Cristo para que possamos nascer do alto, para que possamos nascer da água e do Espírito, para que possamos nascer do nosso batismo e nesse nascer do alto possamos nos comprometer a seguir o caminho de Jesus Cristo, a acreditar no Filho do Homem e a acreditar no seu testemunho que nos revela verdadeiramente quem é o Pai e também nos revela verdadeiramente como devemos nos comportar para possuirmos a vida eterna. Queremos ainda fazer um outro pedido a cada um de vocês que nos acompanha diariamente através das nossas meditações da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, estaremos saindo, eu, Raimundo, as irmãs Mônica e Olindina, também o Frei Moisés Valério, em desobriga pelo rio Macauã, e pedimos que vocês possam nos acompanhar nas orações nestes 5 dias de missão que teremos visitando as comunidades ribeirinhas do rio Macauã, que recebem a visita do sacerdote unicamente uma vez no ano. Então, que vocês possam nos acompanhar com a oração, para que nós possamos ir com a graça de Deus e voltar também com esta mesma graça. Façamos a nossa oração para esse dia. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.